Bem-vindo ao meu canal. Então hoje eu vou falar pra vocês todos os livros que eu li nesse primeiro trimestre de 2025. Te digo que 2025 começou muito bem, com uma leitura super leve e queridinha, que é o Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã. Enredos fascinantes de amizade, gostosa de se ter, com Sam, Marx, a Sadie. Então é muito gostoso ver a parceria deles, as palavras, os termos usados sobre videogames, as eugenes e a criação, como se trata a criação de videogame. E ele me trouxe, me imergiu demais sobre a sua ambientação também. Ele é riquíssimo e eu terminei ele no calor de janeiro, no auge, assim, 1h15 da manhã. Então esse livro realmente me fez assim, entrar naquele mundo e ver como é que era o enredo e como se terminava. Fui pesquisar mais sobre ele e vi também que ele vai ter uma adaptação. Estou muito ansiosa para essa adaptação no cinema. Ele é muito lindo, um livro, assim, gente. Então realmente me aguçou. Gosto de trazer para vocês também algumas frases que me impactaram de certa forma durante o livro. Aquela frase que tu lê e fica assim, deixa eu digerir isso novamente, né? Parar um pouquinho, absorver o que foi dito, enfim. Então, uma das frases é que o Sam, personagem, né, que rodeia ali, que norteia a história em si, ele tem uma questão física, assim. Ele tem um probleminha e muito impede ele, por exemplo. O livro, ele entra muito na fabricação, na produção de jogos e como que é esse sistema. É que ele tá conversando com outra pessoa e ele fala a seguinte frase: às vezes eu sentia tanta dor que a única coisa que me impedia de querer morrer era o fato de que por um tempo eu podia deixar meu corpo e estar em outro que funcionava perfeitamente. Melhor do que perfeitamente. Na verdade, com os problemas que não eram meus. Esse livro, ele já dá assim, né? Já chega essa frase assim, já dando com os dois pés na porta, assim, tipo, ok, eu gosto muito de videogames, de livros e de coisas que te fazem desligar a mente, por exemplo. Eu vi muito com essa relação. Outra frase também que eu gostei muito, mas que impactou também, fez aquela paradinha assim, né? Fez aquela paradinha. A recuperação física, ela foi curta, né? Do contexto que eu tava comentando com vocês antes. Mas foi longa emocionalmente. Quanto que a gente, como pessoa, a gente tem uma recuperação de alguma coisa que é super rápida, que passou, foi assim, mas quando que a gente fica ali no pensamento remoendo aquilo, né? Se vocês quiserem me seguir também, fica à vontade, tá? Minhas leituras estão todas atualizadas lá. Amor da Sua Vida, da Carol Pinheiro. A Carol Pinheiro, ela é uma brasileira, ela tem um canal no YouTube e ela começou como blogueira. A escrita dela é muito gostosa, assim. Eu gosto muito dos pensamentos e insights que ela traz no canal dela também, com a Mac Nóbrega. Várias coisas, então me aguçou, assim, sabe? E todos esses livros que eu vou estar listando pra vocês, eu li pelo plano do Kindle Unlimited, acho que é assim que se pronuncia. Mas todos eles foi entrando ali e eu fui pegando, sabe? Então, super em conta. E o da Carol entrou também, então me deu essa vontade de ler. Gosto muito, né, como eu comentei com vocês, dos insights. Só que, não sei, sabe? É um pupurri de histórias sobre amor. É fofinho, é legal, assim, mas eu acho que essa coisa de ser não uma história completa, assim, por exemplo, são histórias sobre amores, no caso, né? Me tirou um pouco, sabe? Não me fez entrar totalmente. Uma das histórias que tá, né, listada, tem a seguinte frase: Carol e Catarina viraram Carol e Catarina. Sabe quando a gente é junto com alguma pessoa, daí você fica, digamos, eu, Carol, a Carol do Adriano, Adriano da Carol, por exemplo. A gente vira pessoas, assim, é um conjunto de palavras, assim, que já vem norteado por isso. Sem qualquer mudança, as duas passaram a carregar internamente os nomes que antes não pronunciavam com frequência dentro do coração e fora da boca. Uma já não conseguia ficar sem falar sobre a outra. Outra frase muito fofa, o contexto, por exemplo, é de você estar amando muito e você morre de amor e ainda continua vivo. Essas frases assim, sabe, que me faz... Ai, meu Deus, que leitura fofa! O próximo que eu li foi Esôfago. Esôfago também é de um escritor brasileiro. Me pegou também, assim, tanto que uma das frases que eu coloquei no Scooby é que vai arder, seja na alma ou na compaixão. Porque ela entra muito na questão de uma história de uma moça que ela vê um acidente. Esse acidente
é de uma pessoa que ela não tinha uma boa convivência no passado. Aí envolve muitas outras coisas. Esôfago é pelo fato dela ter uma gastrite, uma azia muito forte, então machuca toda essa área aqui digestória. Isso vai corroendo, por exemplo, assim. Então ele fica nessa questão toda sobre problemas, sobre crises existenciais, sobre crises na... E ele é bem pesado, sabe? É umas crises na adolescência também. Ele é bem pesado, assim, tem sérios gatilhos, por questão de muita coisa que se pode acontecer na adolescência. Enfim. Então uma das frases é assim: sua imagem era como um livro que eu havia lido fazia muito tempo e já não possuía em meu acervo. Quem que lembra, né? Quem que te faz lembrar com essa frase? Foi difícil com muitas pessoas na vida dela, então ela passa por muita coisa que nos deixa muito chateado, muito frustrado, por isso que eu digo que é de certa forma um gatilho, assim. Então tu tem que estar muito bem também quando você lê esse livro pra não te colocar mais pra baixo, mas ele é uma leitura muito boa, muito gostoso de ler realmente, assim, flui bem. Gostei bastante dele, dei 4,5. Adorei, né? Amêndoas. Eu entrei um pouquinho nessa questão de algo mais coreano, japonês. É uma leitura muito gostosa, mais contemplativa, assim, e com vários insights também, né? Todos os livros trazem insights pra gente, mas acredito que esses são mais de você associar com alguma coisa, não é tão dito diretamente. Por exemplo, Amêndoas é sobre um rapaz, um adolescente, né? Que daí ele cresce e passa por muita coisa também. Mas o que torna Amêndoas tão legal, assim, tão gostoso para continuar lendo? Amêndoas, ele é sobre um garoto, e esse garoto tem a mãe e a avó. E no 16º aniversário dele acontece uma fatalidade muito grande com elas. Só que é uma fatalidade que ele vê. Só que ele é uma criança que ele tem uma disfunção na parte emocional. Então ele não sente emoções. Tanto que uma das frases que eu coloquei no Scooby é que sentir é um ato revolucionário. Essa questão do sentir é muito fofo porque é muito trabalhado antes de acontecer essa fatalidade com a mãe e com a avó dele. É trabalhado como é a convivência. Então elas colocam um post-it na casa, colocam uma carinha feliz quando ele vai abrir a geladeira, que quer dizer que ele tá feliz, pra lembrar ele de fazer, induzir ele a fazer essas coisas, e como que é a vida dele, nesse contexto de não sentir e não propagar os sentimentos, as emoções. E uma das frases também que eu coloquei como destaque nesse contexto das emoções é a seguinte, ele fala, né, na maior parte do tempo bastava ficar em silêncio. Eu descobri que se eu ficasse em silêncio quando esperavam que eu sentisse raiva, eu parecia paciente. Se ficasse em silêncio quando esperavam que eu risse, eu parecia mais sério. E se ficasse em silêncio quando esperavam que eu chorasse, eu parecia mais forte. Silêncio definitivamente valia ouro. Ai, gente. E é uma empatia que tu vai agregando, assim, que não tem condições. Sobre tudo que acontece com ele, o amadurecimento dele, quando ele começa a sentir emoção. Ai, meu Deus. Spoiler, né? Mas enfim, é isso. Outra frase também, ele coloca assim um chuchuzinho de livros, né? Livros me levam a lugares que eu nunca poderia ir de outra maneira. Compartilhavam confissões de pessoas que eu nunca conheceria na vida, jamais presenciaria. As emoções que eu não conseguia sentir e as experiências pelas quais passara podiam ser todas encontradas naqueles volumes. E eles eram, por natureza, diferentes de programas de TV ou de filmes. Esses livros que eu li ultimamente, esses sequenciais, né, o Esôfago e Amêndoas, bem de emoções realmente, assim. Uma das coisas desse livro que me tocou um pouquinho mais é que ele é muito parecido, de certa forma, assim, com Algernon, Flores para Algernon, que tá aqui o amarelinho. Foi um livro que eu li pelo Kindle e eu pedi pro meu marido me dar no físico, porque foi um livro muito, muito, muito marcante pra mim, pela época, quando eu li, sobre a empatia também com as pessoas, porque Flores para Algernon, nossa, ele é além do seu tempo, ele foi escrito já faz muito tempo. Então, quando tem o auge do Charlie ter sua melhora e depois a queda, e isso junto com o Algernon, no contexto da história,
me pegou demais. Então eu peguei muito relação, sabe, com Amêndoas e Algernon, porque é muito sobre isso também. E o livro do Algernon, ele foi escrito em 1958, então, e tá no auge até hoje, tanto que me marcou, né, atemporal. O Amêndoas acredito que vai fazer isso também. Falsificadas. Falsificadas roda em torno ali do enredo de uma dona de casa que ela está um pouco frustrada de ser dona de casa e mãe de casa é boa, né? Mãe e ser mãe e desempenhar o seu papel, né? Depois da maternidade, ela largou toda a carreira dela para viver em casa. Só que daí acontece um momento assim do livro que ela se vê meio que encurralada pela questão de não ter grana, né? No caso, depender somente do marido. E daí entra uma amiga dela, faz uma proposta e tal, muito legal. O que acontece é que elas vão nas lojas, dão as bolsas falsificadas, só que elas voltam com as bolsas reais. Então, olha o bololô que acontece. Muita coisa acontece ali no meio. Foi o best-seller no New York Times, bem chique, né? Eu dei 3,5 para esse livro, porque, não sei, muito enrolado, sabe? Podia ser bem menos folhas, no caso, tamanho. Uma das frases que eu coloquei pra ele é que me diga com quem tu andas, porque a partir dessa amizade que aconteceu outras coisas, e no final do livro vai acontecendo os plots, assim. Mas é gostoso também ver a amizade delas duas, desenvolver e as peripécias que elas fazem também. E uma das frases é: tirei A do meu pai, mas sempre foi assim que me senti, como se estivesse vivendo minha vida para outra pessoa. Primeiro para os meus pais, depois para o Ollie, e depois para o Winnie. Ollie é o filho dela e o Winnie é a amiga dela. Então ela coloca aqui que ela sempre viveu a vida para outras pessoas ficarem contentes por ela e para ela ter essa validação, digamos assim. Nunca viveu a vida dela de fato para ela. Que baque, né? E eu me relaciono muito com essa frase. Na verdade, eu estava tão acostumada a mexer no piloto automático em direção a alguma meta definida por outra pessoa que nunca parei para pensar onde eu queria ir, antes de mais nada. Então, é uns baques. Aí o próximo livro que eu li foi bem curtinho, sobre contos que norteiam através da mesa 7. Eu gostei da leitura, só que não tanto, sabe? Eu acho que essas, né? Essas histórias curtas, pra mim, vários livros sequenciais, assim, eu acho que não são muito. Eu gosto muito mais de pegar o livro e ser aquilo continuamente. Então, não foi tudo aquilo, sabe? Mas o melhor, assim, ele tá pro final, a última história, que acontece de uma forma, só que no final, uma última palavra, eu fico assim, calma, eu tenho que voltar a ler o conto novamente, porque muda toda a relação. Todas as leituras que eu vou comentar aqui, elas vão calhando de ter uma nota um pouquinho menor, mas não pela questão de serem ruins, mas é mais porque não me abrangeu tanto, não me pegou, sabe? Gente, sem anotações. O próximo que eu li é 7 Dias em Junho. 7 Dias em Junho foi um dos primeiros, segundo livro, assim. O primeiro ainda foi em 2020 que eu li, que me levou para um lugar da negritude, sabe? Só que esse lugar, às vezes, eu piso muito em ovos, né? Por eu ser negra, né? Morena, enfim. Só que eu não tive muito isso, assim, esse diferencial. No caso, minha família, tipo, eu demorei para entender que eu era diferente para algumas pessoas. Ou não, enfim. Mas ainda tem. Trata muito, muito, muito desse contexto. Negros e sua cultura. E sobre a paixão, claramente, né? É muito fofo. E tem algumas referências assim que tu pega no ar. Então, sobre a fisionomia da pessoa, sobre usar touca de cetim, sobre o cabelo, sobre não pentear o cabelo. Coisas que pra pessoas que têm, né, esse estilo, tudo. Quando você lê outros livros de outros escritores que relatam a menina loura, com seus cabelos lisos e olhos azulados e como olhos verdes como lagoa. É um diferencial, assim, me pegou por esse fato. Gostei muito, 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 muito. Ele também me levou para outro lugar ali, como os outros antes desses não tava conseguindo tanto, principalmente a mesa 7 ali, sobre 2 escritores que daí tem uma rivalidade, só que no fim a gente vai entender que é muito mais sobre isso.
e acontece tudo ao redor disso, sabe? Ele é muito legal. Eu amei esse livro, dei nota 5 estrelinhas e gostei muito, muito, muito. E eu tô lendo também o próximo livro dela já. Logo vai aparecer pra vocês aqui. E eu vou colocar então a fala dela, que é assim: no segundo ano, ela se esgueirou até o quarto de Eva, que é a filha dela. Eva é a mãe, né? E tá falando da filha. Enquanto ela cochilava, e pintou todo o antebraço da mãe com marca-texto, porque ela era muito importante pra ela. Ai, que fofo! É o homem que tá falando, no caso, né? O homem da história. De volta à Idade das Trevas, quando a solidão era uma areia movediça e quando ele se arruinava para fazê-la parar, e o único ponto positivo em tudo isso era amar uma linda garota com demônios ferozes o suficiente para matar os seus. Quem é a sua pessoa que equilibra os seus demônios? Ai, gente, nossa, esse livro me cativou demais, demais, demais. Então, esse foi os livros que eu li. Até então, foram 7 livros na minha proposta de reduzir o tempo de redes sociais. Então, eu fiquei muito satisfeita com essas minhas leituras, porque foram em 3 meses, e sendo que ano passado eu tinha lido 13 livros. Então, eu já consegui muito mais do que eu me propus, e tá sendo muito gostoso, muito leve. E no próximo trimestre eu trago pra vocês novamente quais foram os livros que eu li, e as minhas leituras e as notas. Digam aqui pra mim no comentário se você gostou desse vídeo. Coloca suas leituras também de até então. Não me humilha, mas também, né, coloca se for uma leitura, tá válido, gente. Desde que vocês leem, tá ótimo, assim. Vamos fazer esse grupinho da troca de leituras. Eu gosto muito também de saber o que vocês acharam desses livros, se vocês já leram algum deles. E me indiquem também outros. Se inscrevam no canal e é um prazer ter vocês aqui. Até a próxima!